segundo ano, vamos continuar falando de alimento. Ah, professor, estou com mais fome. Ah, maravilha. A fome é uma necessidade importante para nos suprir de alimentos. E agora vamos falar de alimentos mistos. Que você já identificou, né? O que será um alimento misto? É um alimento que contém um pouco de cada coisa. Né? É um alimento muito legal de você consumir, porque ele te dá vitamina, ele te dá proteína, ele te dá carboidrato, ele te dá lipídio. Alimento misto. Vários tipos de alimentos são considerados alimentos mistos, porque contém um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de cada tipo de alimento. Então, eles têm um pouquinho de carboidrato, importante na energia. Eles têm um pouquinho de lipídio, importante na formação de hormônios, na formação de substâncias e também como segunda fonte de energia. Eles têm vitaminas, que são alimentos reguladores. Eles têm proteínas, que são ricas em aminoácidos, para você fazer a construção do seu corpo. Alimentos mistos, dê prioridade a esse tipo de alimento. Muitos vegetais, muitos legumes são mistos. Eles têm vitamina, eles têm carboidrato, eles têm proteína, eles têm lipídio. E você vai tendo com esses alimentos uma alimentação muito mais variada, muito mais equilibrada, muito mais organizada. Você não vai fazer estoques insuficientes. Se você estocar muita gordura, você vai aumentar a sua massa. Ah, professor, doce engorda? Não. Oba! Calma. Não é o açúcar que faz você engordar. O aumento da sua massa é devido ao panículo adiposo, a sua camada de hipoderme, que é lipídica. Aliás, tem um tecido conjuntivo adiposo, só para estocar gordura. Então, se você come muito alimento gorduroso, rico em gordura, você estoca essa gordura. Qual é o principal alimento energético? Carboidrato. Se você começa a diminuir a sua taxa de carboidratos, imagina um nutricionista conversando com você. Quanto de carboidrato você come por dia? Café da manhã, vamos lá, descreve o seu café da manhã. Ah, durante os intervalos você come, chupa pirulito, bala? Veneno puro, para com isso, joga tudo isso fora. Ah, você está comendo muito carboidrato. Todo lipídio que você come, se você come muito carboidrato, todo lipídio que deveria ser queimado, que é a segunda fonte de queima, é estocado e é por isso que você engorda. Se você diminui o carboidrato, se você passa a ter uma dieta pobre em carboidrato, obriga o seu corpo a queimar o quê? Gordura. E quando ele começa a queimar gordura, diminui o seu panículo adiposo, diminui a sua hipoderme, diminui o seu tecido adiposo. Por quê? Porque ele é consumido. Professor. Então um nutricionista, um médico, pede para eu parar de comer carboidrato, parar de comer açúcar, para forçar o meu metabolismo a consumir lipídios, que é o que de fato aumenta a minha massa. A minha massa não é aumentada porque eu comi muito açúcar. A minha massa é aumentada porque eu estoquei muito lipídio. Aliás, o açúcar que você come, o carboidrato que você ingere, ele é armazenado no músculo, nos músculos e no fígado. E a forma através da qual a gente estoca esse carboidrato chama-se glicogênio. Talvez você tenha lembrado até de alguma coisa importante aí. Glicogênio é a forma como o animal, nós, estocamos açúcar no fígado e nos músculos. Por isso que ele não vai te engordar, porque fica depositado no fígado e no músculo. Professor, por que ele se deposita na forma de glicogênio? Porque se ele ficar na forma de glicose, altera o seu diabetes. Então ele fica estocado na forma de glicogênio. Aonde? Fígado e músculos. Então se você come muito carboidrato, só vai aumentar, teoricamente, fígado e o estoque muscular, que nem aparece, nem é representativo. Não é aumenta a massa muscular, não. O que aumenta a massa muscular é proteína. Porque seu músculo é pura proteína. Ele estoca glicogênio também. O que vai fazer você aumentar de massa, aumentar de tamanho, engordar, como a gente costuma dizer, é o acúmulo de lipídio. Seu tecido adiposo é que aumenta.
E aí, assim, o homem tem uma tendência hormonal a depositar esse tecido adiposo em certas regiões do corpo e a mulher em outras regiões do corpo. Então a mulher engorda mais em certas regiões e o homem engorda mais em certas regiões, onde os tecidos são mais suscetíveis a estocar, a guardar tecido adiposo, que é o tecido que faz com que você aumente em massa. Ah, olha que interessante. Agora você acha que ficou bem claro para você o que é isso. Por que se ouve falar, comer açúcar engorda, né? Claro. Então agora você entende direitinho o que acontece. Então, tipos de alimentos. Alimentos energéticos, alimentos construtores ou plásticos ou proteínas. Alimentos que são vitaminas, são reguladores. Alimentos mistos, que tem um pouquinho de cada coisa. Dê preferência a esses. Tenha sempre uma alimentação equilibrada. Pense, você é uma grande fábrica. O que entra nessa fábrica tem que ser praticamente igual ao que sai dessa fábrica. O que entra é o alimento, o oxigênio, a água, os sais minerais, tudo isso entra. Tudo que sai são as suas excretas que você elimina, sua energia, seu crescimento, sua incorporação de massa, tudo isso fica. Você tem que equilibrar isso. Não pode entrar mais do que sair, não é? Senão o estoque acaba sendo prejudicial para você. Equilíbrio. Equilíbrio alimentar. Uma alimentação equilibrada, uma vida melhor, uma vida mais... A prática esportiva ajuda você a forçar o corpo a gastar mais energia. Por isso que se diz que é tão importante uma prática esportiva. Porque além de movimentar a parte cardiovascular, além de fazer esse movimento cardiorrespiratório, facilita o seu processo de circulação e de respiração, ajuda na queima de carboidrato, ajuda no equilíbrio dos lipídios, enfim. Por isso que a prática esportiva é sempre muito importante. Isso com uma alimentação equilibrada, balanceada, sua vida melhora muito, tá bom? Então, tipos de alimentos, muito importante, inclusive não só para o seu vestibular, para o seu conhecimento, mas para a sua vida mesmo, beleza?